E aparentemente David e Belletti estão mesmo de saída do Cruzeiro e vamos falar também sobre Ariel Cabral tendo seu retorno entre os relacionados depois de muito tempo pelo Cruzeiro. Então antes da gente começar a falar sobre tudo isso, pedir para você, por gentileza, deixar o like para dar aquela moral pra gente, se inscreve aí embaixo, basta um clique, ative o sininho de notificações que é muito importante também e como eu sempre digo, sinta-se à vontade para usar os comentários aí embaixo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então é isso, pessoal. Aparentemente, o Ariel Cabral vai sim fazer parte dos planos iniciais do técnico Mozart frente ao Cruzeiro. Ele vem sendo bastante coerente com os dizeres que ele deu na entrevista coletiva, dizendo que ia tentar fazer uma recuperação dos atletas que aqui já estavam, né? Aqueles mais encostados, sem ter oportunidade, e ele realmente vem promovendo isso. Então, Ariel Cabral volta a ser relacionado para essa partida contra a Ponte Preta e também no outro jogo fora de casa diante do Operário, conforme vocês podem ver na foto na tela aí, ó. Os relacionados são Adriano, Ayrton, Cabral, Bruno José, Brock, Fábio, Felipe Augusto, Flávio, Bissoli e Giovanni Piccolomo, né, voltando a aparecer também depois do seu retorno, Jadson, Joseph, Lucas França, Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Pereira, Paulo, Sobis, Ramon, Rômulo, Estênio, Vitor Eudes e também o zagueiro Everton. Então temos mais uma vez três goleiros, né? Fábio, Lucas França e Vitor Eudes, né? Na minha opinião é desnecessário, né? Porque malemar a gente usa dois, enfim, mas aí levando três goleiros para o jogo. Outra coisa estranha nessa lista de relacionados é a presença do Jadson, que havia sido expulso na última partida, né? Mesmo sem ter participado do jogo, o juiz acabou o expulsando ali no banco de reservas. Aparentemente a suspensão dele vai ser de apenas um jogo contra a Ponte Preta, mas como o Cruzeiro não retorna para BH, ele viaja com o grupo, já é relacionado para a segunda partida no sábado diante do Operário. Então, e temos também mais uma vez a ausência do Clebinho, né, que particularmente eu não sei o que está rolando com o Clebinho, né? Enfim, ele teve aquela suspeita de ter tido contato com pessoas infectadas, aí ficou afastado do Cruzeiro, mas na chegada do Mozart ele treinou com o grupo, então para mim tem sido uma grande incógnita essa questão do Clebinho não ter sido relacionado nem para o jogo passado e nem para esses dois próximos, né? Porque a gente tem o Cáceres aí, infelizmente, fora, assim como o Marco Antônio, e o Joseph acabou entregando a paçoca no último jogo, né? Então será que a gente vai com o Joseph mais uma vez na lateral direita? O Mozart vai dar uma chance para o Joseph? Ou vai colocar o Rômulo na direita, fazendo com que a gente perca força no meio campo, mas teoricamente ganhe, né, um cara mais qualificado para a lateral direita? São, né, escolhas que o Mozart vai ter que fazer aí, uma vez que não tem o Cáceres e que o Clebinho, por algum motivo, não vem sendo aproveitado nesse início dele aqui. Mas eu queria falar sobre o Ariel Cabral, que é um cara muito contestado, né? Enfim, a torcida já está saturada de vê-lo aqui no Cruzeiro e eu faço parte dessa parcela da torcida, só que uma vez que a gente tem Jadson Oreia, Matheus Barbosa, né, tantos jogadores de qualidade duvidosa jogando no meio campo ali, eu sinceramente acho que o Cabral pode render mais do que eles, tá, pessoal? E aí vocês podem me chamar de doido, de louco, que eu tô sob efeito de entorpecentes, mas a minha opinião é essa, cara. O Jadson Oreia realmente não tem nível para jogar no Cruzeiro, ele não sabe marcar bem, não sabe atacar bem, ele é até um motorzinho ali, é um cara rápido no meio campo, mas não passa disso. Matheus Barbosa tem como única qualidade a bola aérea ofensiva, que foi da forma que ele fez alguns gols já pelo Cruzeiro, mas no contexto geral da partida ele deixa muito a desejar, então é um cara que eu não acho que tenha nível para jogar no Cruzeiro, e aí surge como opção daqueles jogadores que estavam encostados o Ariel Cabral, né, que é um cara que tem alguma técnica, alguma visão de jogo, mas peca muito na mobilidade, no dinamismo ali no meio campo. Mas eu sinceramente não acho que o Ariel Cabral seja pior do que Jadson Oreia e também do que Matheus Barbosa. Então eu acho que é válido, nesse momento onde a gente tem um elenco carente, né, uma posição ali com certa carência, eu acho que o Ariel Cabral pode ser sim uma boa opção para banco, para ser reserva do Rômulo, por exemplo. Então, enfim, pode parecer irônico, estranho, né, controverso, mas eu acho que nesse momento o Ariel Cabral pode ajudar o Cruzeiro mais do que Matheus Barbosa e Jadson Oreia vem ajudando. Então fica aí, né, no banco como opção ao treinador Mozart para ver se ele vai ser utilizado ou não. Não deve iniciar como titular, acho que seria demais,
mas é provável que no segundo tempo possa entrar, participar, tentar pegar um pouco de ritmo novamente. Enfim, vamos ver de que forma o Moza vai tentar aproveitar o Ariel Cabral. E ele que diz também que pretende sim contar com o volante Henrique, e aí eu bato na mesma tecla. O Henrique vinha deixando muito a desejar, teve aquela saída estranha para o Fluminense, depois o retorno, teve tudo isso. Mas dentro de campo, será que o Henrique é pior que o Matheus Neres? Tenho minhas dúvidas. Então é baseado nisso e também na impossibilidade de negociá-lo com outro clube. Os clubes sabem que o Henrique Cabral estão em fim de carreira, têm altos salários, então é muito difícil negociá-los nesse momento. Então será que o Cabral não é um pouco melhor, ou pelo menos no mesmo nível do que Jadson e Matheus Barbosa? Será que o Henrique não é um pouquinho melhor do que o Matheus Neres? Fica o questionamento, a reflexão, e use os comentários aí para expor a sua opinião sobre esses atletas, beleza? E vamos falar também sobre David e Belletti, que parecem estar de saída do Cruzeiro. O David é fiel escudeiro, né, do nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas que nos últimos dias, né, com aquele áudio lá do David sendo vazado para com o empresário André Cury, dizendo, né, que ele estava respirando por aparelhos, que a culpa da treta não era dele, e sim, né, pela forma má conduzida pelo presidente Sérgio. Pode ser que isso tenha estremecido um pouco a relação ali entre os dois. E segundo o Alterosa Esporte noticiou hoje no seu programa ali do horário do almoço, David e Belletti devem ser desligados do Cruzeiro ainda hoje, terça-feira. Então a gente fica na expectativa pelo anúncio, até porque o David, enquanto diretor técnico, nada agrega ao time do Cruzeiro. Essa é que é a grande verdade. Eu não vejo uma função do David hoje dentro do Cruzeiro. Pode ter sido um ótimo atacante, fez uma bela participação naquele 2003 pelo Cruzeiro, fez, mas infelizmente hoje ele pouco agrega ao Cruzeiro e apenas onera a nossa folha, apesar da incompetência para realizar a função quando ele teve como diretor de futebol também. E o Belletti, né, que havia começado como um cara do marketing do Cruzeiro, um cara mais representativo da marca, hoje é auxiliar técnico fixo do Cruzeiro. Então é difícil a gente analisar qual que é a participação do Belletti ocupando esse cargo, e o auxiliar técnico, que é um cargo de bastante importância, cara. É aquele cara que dá o suporte ao treinador, né, que treina determinado aspecto do grupo, seja ofensivo, defensivo. Então eu não sei até que ponto o Belletti era efetivo nisso, mas era uma função nova para ele também. Então não dá pra gente falar que é uma perda irreparável. O Belletti, que é um cara que tem bastante contato no futebol aí, eu vi gente até sondando o Belletti para ser diretor de futebol do Cruzeiro, coisa que eu achei um pouco precoce também, porque não é uma área que ele tem experiência. Então, assim, nesse momento eu acho que para estar aqui no Cruzeiro tem que ser pessoas capacitadas, com alguma bagagem, e eu não acho que o Belletti estaria apto para esse cargo. Enfim, ficamos no aguardo aí para ver se Belletti e David vão mesmo ser desligados do Cruzeiro hoje, segundo noticiou o Alterosa Esporte em seu programa dessa tarde, beleza? Enfim, essas foram as notícias de hoje. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E lembrando que 8 horas da noite tem live Passa a Régua para a gente poder repercutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Fico por aqui, aquele abraço, tamo junto, é nóis.